Oi gente, boa noite. Começamos aqui 5 minutos mais cedo. Tô com o Igor aqui. Boa noite, galera. Fez sombra aí porque eu tô na frente da luz. Boa noite. A gente começa um pouquinho mais cedo, não tem ainda ninguém participando. E a gente espera um pouquinho, vai enrolando aqui, jogando conversa fora. Aproveitando que eu sempre digo uma coisa no início dos meus vídeos, né? Já temos 4 pessoas assistindo. Galera, 5. Galera, vocês que estão entrando agora aí. Igor tá aqui comigo, ó. Ele vai começar a falar daqui a pouco. Igor é nutricionista, ele é especializado nessa parte esportiva. E eu sempre estou falando para vocês aqui assim, eu não sou entendido do assunto, não sou especialista, não posso dizer o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Hoje é o dia então de vocês falarem com uma pessoa que é especialista. Ele vai poder, obviamente não vai poder dar recomendações específicas, porque depende, né? A necessidade depende de pessoa, varia de pessoa para pessoa. Então ele vai falar de maneira genérica, vai tirar dúvidas, mas quem tiver realmente alguma dúvida maior, quiser conversar com ele depois, pega o contato dele, ele faz atendimento em domicílio, faz uma consulta mesmo, conversa, ele vai tirar todas as dúvidas aí, tratando caso a caso especificamente. Hoje infelizmente não vai dar para fazer isso, né? Mas vamos lá, quem está chegando agora, por favor, compartilhe o vídeo para ajudar a criar público. A gente começa de fato 8 horas, mas eu sempre entro antes um pouquinho para o público começar a chegar, né? Então vou passar aqui a bola para Igor, mas Igor não entra no assunto agora não, porque ainda a galera tá chegando, tá? Vamos... vai ficar na mão mesmo? Beleza. Bom, boa noite, galera. Como o Daniel já me apresentou, meu nome é Igor, sou formado em nutrição, pós-graduando em nutrição clínica esportiva e sou ciclista também, pedalo já tem mais de 1 ano e meio, tenho pelo menos 2 anos. E isso me aproximou, né? A nutrição mesclada ao ciclismo trouxe muito mais para perto de mim. Então eu procuro sempre atuar com atletas, principalmente do ciclismo, dos grupos de pedal. Então eu estou sempre atuando com o pessoal já que pedala, por ser um nicho que eu já estou inserido ali, que já tem algum tempo. Já tem 2 comentários aí. Vamos dar um legalzinho aqui pra galera que comentou. Carla Virgínia, cheguei. Oi Carla, seja bem-vinda. Oi Igor, ela tá mandando oi pra você aí, ó. Tudo bom, Carla? 5 pessoas ao vivo. Galera, compartilha o vídeo aí que vai entrando mais gente, tá? Se quiserem mandando dúvida já, podem ir mandando, que aí a gente responde aqui ao longo da... Explica um pouquinho qual vai ser o tema hoje. Bom, o tema hoje a gente está com a live com o intuito de elucidar, né, quais são as maiores dúvidas do pessoal que pedala. Tanto para quem faz o pedal urbano, né, o pedal na cidade, quanto para quem faz um longão. Então aqui a gente vai tentar abordar qual tipo de alimentação ideal, mais adequada para você fazer antes do pedal, para você fazer durante o pedal, para você fazer depois do pedal, né? E alimentação ao longo do dia também, que lá é fundamental, que não adianta você se preocupar com antes, durante ou depois, se o resto do dia não fechar, né? Fizer um pacote completo. Vamos falar também hidratação, falar a importância da hidratação, da reposição de eletrólitos durante o pedal. Então tem muito assunto aqui pra gente discutir, né? A gente vai falar quais são os problemas, né, que podem ocasionar quando o cara não bebe água. Eu, como pedalo, eu costumo ver relatos de pessoas que que quando você está pedalando bem, você nem sente sede. Isso já é um mito, isso não existe. Independente de estar pedalando bem, pedalando mal, a sede, ela não é a melhor forma de identificar se você está desidratado. Você pode estar hipoidratado e não estar sentindo sede. Então a gente vai tentar abordar todos esses fatores aqui para poder trazer um tema bem legal para vocês. Aninha aí, ó. Aninha, já mandei minha pergunta. Sim, Aninha, a gente já recebeu. Dá um legalzinho aqui para você. Já passei para o Igor, tá? Ele já analisou a sua pergunta e vai responder ao longo da transmissão. Igor, acho que a gente já pode entrar na pauta mesmo. Já são 8 horas. Vamos lá, depois o público vai chegando aí.
Bom, Ana, eu vou começar então com a sua pergunta. Deixa eu abrir ela aqui só para me lembrar dos detalhes dela. Você me falou que você estava com dificuldade de ganhar massa. Segurei um pouquinho para olhar aqui. Pronto. Peso. Bom, o seu questionamento é um questionamento que é bastante genérico, né? O fato de você ter a facilidade, estar tendo a facilidade de perder peso e querer sustentar uma massa muscular, uma massa magra. Faz um resumo da pergunta dela para o pessoal. Certo. Pessoal, ela perguntou aqui, ela relatou que ela tem 49 quilos e que tem muita facilidade para perder peso. E que faz alimentação antes do pedal. E ela quer saber qual é o suplemento que ela pode utilizar para não perder peso no ciclismo. Então, a gente tem algumas suplementações que a gente pode utilizar no ciclismo, mas o principal para a gente não perder peso em qualquer atividade a gente tem que pensar no balanço energético. A gente gasta 2.000 calorias. Para a gente manter o peso, a gente tem que consumir 2.000 calorias. Se você gastar 2.000 e consumir 1.500 calorias ao longo do dia, não adianta você colocar qualquer suplemento. Se as calorias, você não tiver esse balanço energético, você vai perder peso. Então, para você sustentar um peso, você gasta 2.000, você tem que consumir 2.000. E para você ganhar peso, se você gasta 2.000, você tem que consumir 2.200, 2.500. Depende do quanto de peso você deseja ganhar, né? No caso de suplementos que são interessantes para o ciclismo, o principal deles é suplementos de carboidrato, que na maioria das vezes a gente utiliza durante o pedal. Porque antes do pedal a gente consegue fazer uma refeição, né? A gente tem tempo ali, então o ideal é você pegar um carboidrato de baixo índice glicêmico, né? Que é aquele carboidrato que vai ser de lenta absorção, que vai conter fibras. Que carboidrato é esse? Vai ser raízes, tubérculos, alimentos integrais, arroz integral, macarrão integral, um pão integral, que contenham fibras, né? Porque essas fibras elas vão retardar a absorção desse carboidrato e você vai ter mais energia ao longo do pedal. E aí, o que acontece para a gente utilizar esse carboidrato dentro do treino, né? Em atividades, né, de longa duração, como o ciclismo, atividades que duram mais de 1 hora, é recomendado que se utilize um carboidrato para repor essa energia. Se você não utilizar o carboidrato, a chance de você cair o rendimento, perder o rendimento durante a pedalada ali é muito grande. Então, ter uma suplementação de carboidrato durante o pedal, ela é fundamental. Pode ser feita com alimento também. A gente tem diversas opções. Isso depende muito do tipo de pedal que você vai fazer. Porque se é um pedal de cicloturismo, que você vai numa velocidade mais baixa, que você consegue se manusear mais na bike, então você consegue pegar uma fruta, uma banana, alguma coisa e consumindo ali, ou então uma fruta seca. Tem frutas que são liofilizadas, então ela tem uma concentração de carboidrato bem concentrada, fica mais fácil de você se alimentar. Agora, se é um pedal mais rápido, não dá tempo, então o gel de carboidrato acaba sendo uma estratégia, ou então você diluir o carboidrato na própria garrafinha, né? Você tem um suplemento de carboidrato e você faz uma diluição no squeeze, e aí você vai utilizando, vai bebendo esse carboidrato. Aí você pode calcular por quilometragem, por minuto, para fazer essa reposição. E após o pedal, a gente volta para os carboidratos de baixo índice glicêmico, se você não tiver outra atividade para fazer. Se você
encerrou o pedal, não vai fazer nenhum outro tipo de treinamento, bota o carboidrato de baixo índice glicêmico para você repor os estoques de glicogênio, que é o combustível que a gente vai utilizar para o pedal. E se você for fazer outro treino, tem gente que faz 2 treinos durante o dia. Ou ele faz um treino de pedal, depois vai fazer musculação, ou geralmente se for um triatleta que vai fazer 2 treinos ao longo do dia, 2 até 3 treinos, aí ele vai ter que botar um carboidrato de alto índice glicêmico para ele absorver aquilo rápido e aquilo ali já repousa os estoques dele de glicogênio, porque daqui a 2 horas ele já vai ter que treinar de novo. Dá exemplo, Igor, desses carboidratos de alto índice glicêmico? Os carboidratos de alto índice glicêmico são os refinados. Tapioca, pão branco, arroz branco, a gente tem o macarrão normal. Dos suplementos, a gente tem a maltodextrina, tem a dextrose. Com suplementação do carboidrato, que tem uma absorção mais lenta, você já tem o oximase e tem a palatinose. E de alimento, são os alimentos integrais e raízes e tubérculos. Aipim, inhame, batata doce, são excelentes, tanto para pré quanto para pós-treino. Vamos fazer uma pausazinha para ler os comentários? Deixa eu pegar aqui. Tem uma galera já procurando graça aqui. Primeiro, Aninha, Igor falou sobre a sua pergunta. Eu já vi que é uma pergunta complexa. Fala aí pra gente se ficou esclarecido. Você já viu que o negócio é carboidrato, né? Se não ficou, pergunta de novo, vai tirando suas dúvidas até o final da transmissão. O próximo aqui foi Darlon Bastos, que está perguntando o seguinte. Eu acho uma pergunta bem séria isso, tem muita gente que tem essa dúvida. Cerveja após o pedal é bom ou ruim? Aí tem aquela galera que fala, não, cerveja a gente vai se hidratando, se tomar até um copo, se tomar até uma garrafa, se tomar até um litro, se tomar até um balde, não tem problema. Essa galera que fala da cerveja, né? Vou dar aqui um legalzinho para a pergunta dele. Espera aí que eu vou ler os outros comentários também, que é o seguinte. Doutor Nano Aguiar está perguntando aqui os benefícios do inhame, mas não caia nessa não. Nano. André tá na área aqui, na tela, beleza? Seja bem-vindo, Dé. E Dr. Jason escreveu uma dissertação aqui sobre o inhame também, né? Bom, na verdade, eu acho que inhame tem suas propriedades, né? Mas a galera aqui tá fazendo gracinha. Mas já que o pessoal tá falando de inhame, você podia falar mesmo, né? Sobre os benefícios do inhame, sobre... eu acho bacana. Edu Carvalho, estou na área, boa noite. Poderiam falar suplementos para quem está iniciando e quem está com sobrepeso? Beleza. Eu vou voltar aqui, tá? Vou dar um legalzinho aqui para a galera. Vou voltar aqui para a primeira pergunta, para Igor poder responder a questão da cerveja primeiro, de Darlon. Vamos lá, a questão da cerveja. O ponto principal que a gente tem que parar para pensar é que qualquer tipo de bebida alcoólica ela vai desidratar. A cerveja ela provoca diurese, então ela por si só desidrata. Então se você está em uma atividade que você perde por hora até 2 litros de água, isso na forma de transpiração, na forma pelo trato respiratório, a gente precisa repor muita água durante o pedal e os eletrólitos. Então se você faz um pedal na intenção de evoluir, de ser um treinamento para que você evolua constantemente, se você coloca uma bebida alcoólica, o álcool ele leva para desintoxicar completamente seu corpo, para seu corpo eliminar completamente pelo menos 5 dias. 5 dias para você eliminar completamente. Não é o que vai ser pego no bafômetro. Não é essa a questão. É na questão de você estar com seu corpo intoxicado pelo álcool. Então, seu corpo tem seu fígado tem um trabalho para digerir tudo isso. Então, o que eu penso esporte para mim é saúde. Esporte e alimentação é saúde. E eu não vejo como combinar isso de forma alguma com bebida alcoólica, porque quem para beber nunca vai tomar uma cerveja, um copinho, vai tomar 1 litro, vai tomar uma grade. Conheço vários que fazem pedal, fazem um longão com hidratação, e a hidratação é cerveja, e a hidratação não, é a desidratação, porque a pessoa já está muitas vezes desidratada e aí toma mais cerveja e acaba
Acaba com tudo. Bom, a questão do inhame, vamos lá, né? O pessoal gosta de um inhame. Bom, o inhame, assim como batata doce, como o aipim, é uma fonte de carboidrato excelente, rica em fibras, e que ele vai te trazer energia da forma mais saudável possível. Eu sempre prego em minhas consultas, sempre falo para meus pacientes que quanto mais próximo da terra o alimento estiver, mais saudável ele é. Quanto menos processo tiver desse alimento, mais saudável ele vai ser. Então, o inhame, ele sai da terra direto para sua mesa. O aipim, ele sai da terra direto para sua mesa. Ele não passa por nenhum tipo de processamento, a não ser colhido ali, é limpo e acabou. Então, ele não vai para a indústria. Então, ele é um alimento in natura. Então, a galera do pedal que consome inhame, tá show. Mas tem outras opções. Pode se enjoar do inhame, pode substituir pela batata doce, pode substituir pelo aipim, que não tem problema nenhum. Vamos ver a luz aqui. E aí, galera, tá esclarecido, inhame é legal. Esse negócio de enjoar do inhame não gostei não. Pode continuar no inhame, não enjoa não. Vamos ver aqui. Carla Virgínia, Edu. Edu, tô na área. Boa noite, poderia falar sobre suplementos para quem está iniciando e está com sobrepeso? Galera, lembrando que se vocês compartilharem o vídeo ajuda pra caramba, viu? Porque vai entrando mais gente. Vamos lá. Vamos lá, Edu. Assim, pra quem tá com sobrepeso, uma coisa que as pessoas costumam pensar muito é logo no suplemento. O que eu tomo de suplemento, E esquecem do alimento. Nenhum suplemento vai fazer efeito, vai ser o fator diferencial se toda a alimentação do dia não tiver adequada. Então, se você não tiver uma alimentação de qualidade, você pode utilizar o suplemento mais caro do mundo, que ele não vai ajudar de forma alguma. Então, tem alguns suplementos que eles ajudam, por exemplo, a gente tem Whey Protein, que é um suplemento proteico, mas se você consumir a proteína de outra fonte, que seja do ovo, do frango, você teria os mesmos benefícios do que você teria com o whey. O que a gente tenta fazer com a suplementação no ciclismo é você colocar um suplemento que supra a demanda energética, para que o cara não morra durante o pedal, para que ele consiga sair e chegar com o mesmo nível de rendimento, para que esse rendimento não caia durante a pedalada, para que ele não sinta cãibra, para que ele não tenha risco nenhum de lesão. Para quem busca o emagrecimento, é o que eu falei no início da transmissão, a gente tem que pensar no balanço energético. Se você consome 1.500 calorias e gasta 2.000, você vai perder peso, porque você está consumindo menos calorias do que você está gastando. Se você consumir a mesma quantidade de calorias e do que você gasta, não vai para canto nenhum. Eu conheço e tenho certeza que vocês conhecem inúmeras pessoas que pedalam todos os dias, pedalam em todos os grupos de pedal e não são magras. Estão longe disso, porque a conta ela é simples. Se você gasta X e consome X, não vai para canto nenhum, certo? Então, se você tem alguns suplementos que podem ajudar, que seriam um suplemento termogênico, mas aí a gente teria que ver de uma forma mais individual se caberia para a pessoa, como é que está sendo a intensidade desse pedal, se a forma que você está fazendo o treino, a frequência, se realmente está promovendo emagrecimento. Então acaba sendo uma questão muito mais complexa do que falar um suplemento para que dê resultado. Mas um suplemento que algo que as pessoas ignoram muito e que é fundamental tanto para iniciante quanto para quem já está avançado, é você repor
os eletrólitos, né? Aquele famoso Gatorade, Powerade, e os outros Raids que tem por aí, que eu não lembro o nome de outros agora. Mas o que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de atividade, principalmente no pedal, por mais que você não sinta, que você não esteja encharcado de suor, você vai sempre estar transpirando. Agora mesmo, eu aqui e Daniel estamos transpirando. Não é porque tá calor, tá fresco, tem um ventilador aqui, mas é uma microtranspiração para manter o seu corpo, né, a temperatura do seu corpo, o sistema termorregulatório, para manter ele na temperatura ideal. Então, quando você está pedalando, às vezes o clima está mais seco, então seu corpo está tão quente que o suor é o quê? Você transpira, esse suor evapora e resfria seu corpo. Se o clima estiver mais seco, esse suor vai evaporar tão rápido que você não vai dar tempo de você ficar encharcado. Tanto que tem gente que vai para a cidade, que aí fica reclamando, vou para a cidade e tal, e lá é aquele calor molhado, que a pessoa fica suando, e tem lugar que você vai que o calor é quente, mas você não sua, porque o suor evapora e você não fica assim. Então, o que eu quero chegar nisso? Como a gente transpira muito, independente de estar sentindo ou não, junto com a transpiração vão os eletrólitos. Sódio, potássio, cloro. E quando a gente perde esses eletrólitos, a gente pode entrar num quadro que é conhecido como hiponatremia. O que acontece? Assim como a hipoglicemia, né, que é quando a gente está com pouco açúcar no sangue e aí a gente fica tonto ou pode até apagar, quando a gente sua demais e não repõe os eletrólitos, aí você está suando, aí você começa a beber só água. A água que você está ingerindo está diluindo o sódio que está dentro do seu corpo e fazendo você transpirar mais. Aí você transpira mais e sai mais sódio. Aí você bebe mais água, dilui mais ainda o sódio que está no seu corpo. Aí vira um ciclo vicioso. Quanto mais água você bebe, mais água você perde. E o que acontece? Se você chegar num nível muito baixo de sódio, acontece a hiponatremia, que é você simplesmente apaga. Como se fosse uma hipoglicemia, só que por uma queda na quantidade de sódio. Outra coisa que pode acontecer: se você não consome água, se você não se hidrata durante o pedal, você vai perder água. Consequentemente, o seu sangue vai ficar mais viscoso. Se o seu sangue fica mais viscoso, a pressão arterial vai aumentar. E isso não vai ser benéfico para a saúde. Então, quando a gente pensa no esporte, porque quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, já chega num ponto que já chega a ser prejudicial à saúde. Mas a atividade que a gente faz do dia a dia, a gente faz para ser um benefício para a saúde e não um prejuízo. Então, é tentar minimizar ao máximo os danos que essa atividade vai causar para a gente. Assim como, por exemplo, a gente faz atividade, e essa atividade, o ciclismo principalmente, ela produz muitos radicais livres. Então, para a gente combater esses radicais livres que foram criados durante o treinamento ali, durante o pedal, seja um pedal mais rápido, seja um pedal mais longo, a gente tem que ter uma boa ingestão de antioxidantes, principalmente depois do treinamento. Depois, quando a gente chega, vai fazer aquela refeição pós-treino, tem que ter antioxidantes. E onde é que a gente vai encontrar esses antioxidantes? Verduras, vegetais folhosos, nas oleaginosas, então castanha, castanha de caju, castanha do Pará, cenoura, beterraba, os vegetais folhosos verdes escuros. Então a gente tem como antioxidante a vitamina C, que a gente pode encontrar nas frutas cítricas. A gente tem o limão, tem a laranja, tem a acerola, tem a vitamina E, que também vai ser um excelente antioxidante para combater esses radicais livres que foram produzidos durante o pedal. Então não adianta só pensar na alimentação de antes e na alimentação de depois. Você tem que fazer o seu dia inteiro em função daquilo ali. Porque outro ponto é a questão do carboidrato mesmo. Vou consumir inhame antes do pedal, né? Já que vocês gostam de inhame. Mas se você não consumir inhame hora nenhuma do dia e deixar para consumir o inhame só antes do pedal, te garanto que esse inhame não vai ter o melhor aproveitamento. Por quê?
a refeição que a gente faz 1 hora antes do treino, ela não é o suficiente para encher os estoques de glicogênio, né? O glicogênio é o combustível, né? Ele fica armazenado na nossa musculatura e no fígado. E quando a gente faz o pedal, é ele que a gente utiliza, principal, o glicogênio e gordura. Então, se você não consumir uma boa quantidade de carboidrato ao longo do dia, você não vai conseguir encher esses estoques de glicogênio. E aí, quando você for para o pedal, você vai acabar caindo no rendimento, fica cansado, chega uma ladeira, você não consegue subir, fica para trás, fica lá no vassoura, e aí não sabe por quê. Muitas vezes teve uma ingestão baixa de carboidrato ao longo do dia. Aí antes eu já vi relato de gente chegar no pedal e chegou até sem comer nada, foi em jejum, então acaba sendo meio que uma imprudência, certo? Não é saudável e não vai fazer você evoluir, porque se você tá... eu acredito que todo mundo que está pedalando está almejando chegar em algum lugar, né? Ninguém quer ficar na mesmice. Então você começou a pedalar, você está fazendo 30 km, você quer fazer 40, você está fazendo média de 16, você quer fazer média de 20, 22, você sonha em fazer média de 30, sonha em ir para o Itaigara Rios da vida, sonha em ir para um pedal mais rápido. Então, para que isso aconteça, você precisa treinar para dar o estímulo. No momento que você deu o estímulo, agora você precisa dar o substrato, né, o alimento, o nutriente que seu corpo precisa para recuperar sua musculatura e ela se adaptar e você evoluir, né? Pedalou, a perna está doendo no outro dia porque está cheia de microlesões. Para você evoluir, ganhar resistência ou ganhar força na perna, você vai fazer sua musculatura se regenerar, né? Ela vai cicatrizar, entre aspas, e com isso ela vai hipertrofiar ou vai ganhar resistência. Mas para que isso ocorra, precisa ter uma boa ingestão de proteína ao longo do dia, uma boa ingestão de carboidrato e uma boa ingestão de gordura. Porque muitas vezes o pessoal pensa, gordura é ruim. Não, gordura, temos as gorduras boas, né? Temos o azeite de oliva, a gordura da gema do ovo, temos abacate, uma fonte boa de gordura, o açaí, não aquele que você usa na rua, que é cheio de xarope de guaraná, né? A polpa do açaí integral é uma boa fonte de gordura também. Então, temos excelentes fontes de gordura que vão ajudar na produção hormonal, vão ajudar na absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, pelo que vocês podem estar percebendo, eu falo muito pouco de suplemento e muito mais de alimento, porque é o que realmente funciona e é muito melhor você comer comida de verdade do que você ficar se entupindo de cápsulas ou de pó e muitas outras coisas. Vamos ver aqui as perguntas aqui, para senão vou... Tem uma água aí para você do lado. Pronto. Respira um pouquinho, toma uma água. Olha, muito massa aqui a participação da galera. A Aninha tá querendo seu contato, viu? Certo, Aninha? A gente passa para você, viu? Não se preocupe não. Ela disse que entendeu, gostou da sua resposta. Carlinha aqui já está conversando, conversa paralela aqui dentro, né, Carlinha? Milena Landulfo, Inhame, kkkk. Tá bom, Milena. Você já viu que Inhame é bom, né? Darlon Bastos, show de resposta sobre a cerveja. Tá? A galera que fala que toma um copo de cerveja, que isso é bom para a saúde durante o pedal, esse copinho aí, depois você responde, depois que eu lhe passar aqui, tá? E vamos imaginar que a pessoa consiga realmente tomar só um copo, porque isso é uma lenda que a galera fala, né? Não, se tomar um copo vai ajudar, não vai atrapalhar. Vamos ver. Tem até vários sites na internet que tem matérias falando sobre isso, né? Tem alguns estudos. Vamos lá. André Andrade, brincando aqui também com Yami. Mito ou verdade que não é bom consumir carboidrato à noite? Mais uma pergunta aqui de Ana Araripe, Aninha. Depois a gente volta, tá? Nano Aguiar, rapadura é uma boa opção para reposição de energia durante o pedal? Mais uma. Tem conversa para você... Palavra para você gastar aqui hoje, viu? Luiz Felipe, parabéns pela iniciativa. Valeu, Felipe. Edu Carvalho, vou começar o uso do BCAA em pó 2.1.1. Eu não sei nem o que é isso, vou deixar Igor falar daqui a pouco, tá?
Ele está só dizendo que vai começar o uso do BCAA, né? Romenilson Silva. E aí, Rome? Boa noite, Daniel Igor Lago. Bom para quem faz um pedal, a alimentação tem que ser feita quanto tempo antes do treino? Igor falou um pouquinho já aqui sobre isso. Não tem que ser ao longo do dia, ao longo da noite. Você vai se alimentar não só no café da manhã, se o pedal for de manhã. Tem que se alimentar na noite anterior, na tarde do dia anterior. Mas eu passo para ele aqui falar de novo, tá? Edu Carvalho, outra coisa. Cortei pão e refrigerante. Estou fazendo uso pela manhã de ração humana. Que diabo é ração humana, gente? De ração humana pela manhã e geralmente à noite. Uma proteína na chapa com salada. Vamos lá. Tem bastante pergunta, gente. Eu já li várias aqui. Eu vou voltar aqui pro Igor, senão a gente vai acabar se perdendo. Deixa eu botar aqui na primeira, então. A primeira pergunta aqui de Aninha. Deixa eu ver se tem alguma. Cadê da cerveja? Não. Mito ou verdade? Carboidrato, quem perguntou da cerveja foi eu, né? Sim. Aí depois você responde a dela, carboidrato à noite, tá? E aí vai. Um copinho de cerveja. Vamos lá, Aninha, pronto. Isso já posso te dizer de cara que é mito. Porque... Você tá falando do copo da cerveja? Não. Do carboidrato à noite. Do carboidrato à noite. Tá. O copo da cerveja já a gente fala. Tá. O carboidrato à noite é um mito. Por quê? Seu corpo, ele é extremamente inteligente. O seu corpo, ele não quer saber se você quer ficar magrinho pro verão. Ele não quer saber se você quer ficar bonitinho. Ele quer que você se mantenha nutrido. É o objetivo dele, que te manter vivo. Então, à noite, se você tiver uma ingestão de calorias ao longo do dia, por exemplo, como eu falei desde o início do balanço energético, que você consome 2.000 calorias e gasta 2.500. Se você tiver com balanço energético negativo e consumir carboidratos à noite, isso não vai fazer diferença nenhuma. O horário que você vai consumir esse carboidrato não vai influenciar. Agora, o tipo de carboidrato, esse sim vai influenciar. Se for um carboidrato de baixo índice glicêmico, rico em fibras, que tem uma absorção lenta, esse carboidrato, você pode consumir ele em qualquer hora do dia. Agora, os carboidratos que vão te dar pico de insulina, esses carboidratos, eles não vão ser legais em nenhum momento do dia. Então, à noite, aí eu vou te dar logo um exemplo aqui porque que é um mito isso. Por exemplo, se você vai fazer um longão no sábado de manhã, o longão vai sair 5h30 da manhã. Então você tem que acordar pelo menos 4h50 para dar tempo de se ajeitar ali. Então muitas vezes não dá tempo de fazer uma grande refeição durante a manhã, ou a pessoa não tem apetite para fazer uma grande... Eu, por exemplo, não tenho apetite nenhum quando eu vou fazer um pedal de manhã. Para fazer uma refeição de manhã antes de um longão, tem que ser refeição líquida, ou semilíquida, ou no máximo pastosa. Então, tem que ser uma vitamina, um suco com alguma coisa. Então, não dá para ser nada sólido porque eu não consigo engolir. Então, o que acontece? No dia anterior, na noite anterior, consome bastante carboidrato. Bastante carboidrato. E aí você vai, depois que você consumir esse carboidrato, você vai dormir. Você vai dormir, seu corpo vai pegar aquele carboidrato e encher todos os estoques de glicogênio. E no dia de manhã você vai estar com combustível de sobra para fazer sua atividade. Então, a questão não é só pensar se o carboidrato um horário vai fazer mal, não vai fazer vai fazer bom, vai fazer mal, vai fazer bem ou vai fazer mal. Você tem que pensar em todo o contexto. Se aquele carboidrato está sendo um carboidrato excedente, por exemplo, se você está consumindo lá suas 2.000, você está fazendo um treinamento, no seu dia inteiro você gasta 2.000 calorias. E aí você está fazendo uma refeição, está fazendo uma alimentação com 2.000 calorias também. Então isso você nem emagreceria, nem ganharia peso. Mas aí você resolve comer um carboidrato à noite, que aí vai exceder essa quantidade de calorias do seu dia. Aí você come uma pizza, alguma coisa que vai te dar ali 300, 400 calorias de uma vez só. Então,
vai acabar sendo uma quantidade de calorias excedentes que pode fazer você ganhar peso. Não necessariamente porque era carboidrato. Se fosse outro nutriente, poderia te fazer ganhar peso também. Se fosse uma fonte de gordura, se fosse um abacate, outra fonte de gordura, também poderia te fazer ganhar peso. Então não é a questão do carboidrato em si, como se fosse o vilão, né? Eu já vi blogueira pregando que depois das 18 horas você não pode mais consumir carboidrato. Isso não existe. De hipótese alguma, não existe nenhuma evidência científica, não existe nada que mostre que consumir carboidrato à noite engorda. Não existe, certo? Agora, o que é interessante? Você não fazer refeições só com carboidrato. Você sempre fazer as refeições acompanhada de alguma fonte de proteína. Por quê? A proteína, ela tem um fator térmico. O que é esse fator térmico? Nosso corpo, ele gasta mais energia para digerir proteína do que para digerir carboidrato. Então, consequentemente, ele vai precisar de mais energia para se manter vivo. Ou seja, você vai gastar mais calorias para manter seu corpo ali fazendo todos os trabalhos que ele tem que fazer. Então, isso já vai promover um emagrecimento. Isso que vai aumentar o seu metabolismo. Né? Tem aquele ditado, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Não. Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo. Comer proteína de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Vai aumentar o seu metabolismo. Porque se antes seu corpo gastava 800 calorias para se manter vivo, ingerindo mais proteínas ao longo do dia, ele vai passar a gastar 1000 calorias para se manter vivo. E isso vai criar um déficit calórico que pode fazer você emagrecer. Então, fora que consumir proteína ao longo do dia, além desse fator térmico que vai te ajudar a emagrecer, vai ajudar em todas as outras funções. Funções para imunomodulação, funções para recuperação muscular, né? Síntese proteica. Você só vai conseguir recuperar suas pernas do pedal se você consumir proteína. Se você consumir proteína ao longo do dia. Se você consumir proteína só em um horário do dia, o resto do dia inteiro, seu corpo vai estar ali precisando de proteína para fazer a recuperação, recuperar aquela musculatura, e ele não vai ter de onde tirar, certo? Bom, a questão da cerveja que Daniel perguntou é a questão. Existem diversos estudos que trazem a respeito de consumir cerveja, consumir vinho, né, por causa do resveratrol e outras bebidas alcoólicas. Só que, primeira coisa que a gente tem que pensar, esses estudos não foram feitos com Skol, nem com Brahma, nem com Itaipava, nem com o tipo de cerveja que a gente tem aqui. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. A concentração de malte, a concentração de lúpulo, a concentração de cevada das cervejas que foram utilizadas naquele estudo. Então, isso acaba sendo desculpa para quem quer beber. O cara quer beber, o cara se apega num negócio desse, mas quando você pega uma Skol da vida, é cheia de conservante. Se você comparar até dois tipos de cerveja, a cerveja ela só tem 4 ingredientes. Aí você pega as cervejas daqui, tem antioxidante, tem conservante, e não pense que o antioxidante é pra gente, não. O antioxidante é pra própria cerveja não estragar dentro da lata. Não é pra trazer benefício pra gente. Até qualquer alimento, por exemplo, às vezes a gente vê algum biscoito com vitamina C, biscoito com antioxidante. Esse antioxidante é pra comida ali, é para os nutrientes que estão ali não oxidarem, não é para o nosso corpo. Aquele antioxidante ali não vai trazer benefício para o nosso corpo. Então, não adianta olhar no rótulo e dizer, tem antioxidante, falou que eu precisava de antioxidante para combater os radicais livres. Não é esse tipo de antioxidante, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai avaliar esses estudos. E é aquela coisa, a gente tem que pensar em qual objetivo a gente quer chegar. Se a gente tem um objetivo e a gente precisa fazer sacrifícios para chegar nesse objetivo, se você não fizer esses sacrifícios, você não vai chegar. A cerveja, ela vai ser uma caloria vazia, né? Ela vai
por exemplo, é porque eu não sei agora de cabeça quantas calorias tem uma lata de cerveja. Mas vamos supor que ela tenha 300 calorias. Então vão ser 300 calorias a mais no seu dia. Então se você botar que você vai tomar uma caixa de cerveja, bota aí que você vai consumir 2.000, 3.000 calorias a mais no seu dia ali. E aquilo ali vai tirar completamente, vai desbalancear completamente todo o sistema ali. Entendeu? Então, tudo que é consumido com moderação, um copo, não vai fazer mal. O que eu costumo sempre falar é: a exceção não faz a regra, né? Muita gente costuma falar que a gente precisa equilibrar a balança, né? Que a gente precisa deixar que a nutrição basta você equilibrar a balança para que você seja saudável. Na verdade, você tem que pender a balança para o lado bom, sempre pender ela para o lado bom. Porque quando você consumir algum alimento, quando você fizer alguma coisa que não seja tão saudável, não vai pender para o lado ruim, porque sua rotina sempre é de hábitos saudáveis. Então, se você mantém a semana inteira ali uma rotina de hábitos saudáveis, se você um belo dia teve um aniversário, uma feijoada, você foi lá comer a feijoada, você foi lá comer o acarajé, aquilo ali, além de você comer sem culpa, aquilo ali não vai ter um impacto tão maléfico quanto teria para uma pessoa que come acarajé 2 vezes na semana, ou toda semana a pessoa está ali batendo ponto no acarajé. Então, desde que seja uma exceção, por exemplo, o cara não precisa parar de tomar cerveja pro resto da vida. Se a pessoa gosta de cerveja, não vai morrer porque tá tomando a cerveja, desde que seja de forma moderada, né? A gente não está falando aqui de caixas e caixas engradadas de cerveja. A gente está falando aqui de um consumo moderado, de uma degustação, tomar uma cervejinha de noite em casa. Então, se você... O mais importante da alimentação, da nutrição, é você se sentir bem e ser feliz com aquilo. Então, se você está fazendo uma alimentação que é um sacrifício para você, que está sendo um fardo, você tem que rever se aquele cardápio ali, se aquela alimentação está realmente adequada para a sua rotina, né? Às vezes é igual você pegar uma pessoa que... um nordestino, o cara ama comer feijoada, alguma coisa, nunca mais você vai comer feijoada ao longo do... Então, por exemplo, Daniel, vamos supor que Daniel ama beber refrigerante. Daniel todo dia bebe 1 litro de refrigerante no almoço. Aí Daniel vai se consultar comigo e vai falar: Daniel, acabou o refrigerante pra você, nunca mais você vai beber. Daniel nunca vai voltar no meu consultório. Daniel vai rasgar meu plano alimentar e falar: esse cara é maluco. Aí o que é que eu vou tentar fazer com o Daniel? Qual é o acordo que eu tento fazer com ele? Daniel, você bebe 1 litro de refrigerante todo dia, né? Vamos beber agora 500 ml. Todo dia agora você vai beber 500 ml de refrigerante todo dia. Ou então 700. Pronto, agora você vai beber 3 vezes na semana, você bebe isso, vamos substituir. 3 vezes na semana você bebe 500 ml de refri, e nas outras 2 vezes, nos outros dias, você bebe um suco, você coloca outra coisa. E aí você vai adaptando a pessoa para ela mudar os hábitos dela e ela criar, né, uma alimentação mais saudável. Porque o que a gente tem que pensar não é seguir dieta, é você realmente tornar seus hábitos diários mais saudáveis. Cadê? Quais são as outras? Perguntou da rapadura. Sim, Nano. Bom, a rapadura é uma boa opção durante o pedal. A rapadura é uma questão, acaba sendo bastante individual, porque durante o pedal, o tipo de carboidrato que a gente quer é um carboidrato realmente de rápida absorção, de alto índice glicêmico, que vai ser absorvido rapidamente ali e vai manter a glicemia, vai manter ali o nível de carboidrato ideal. Só que o que acontece quando a gente pega um carboidrato com um índice glicêmico muito alto, como rapadura? Ele dá picos de insulina. Então, no momento que você tem um pico de insulina, a insulina está ligada diretamente com a sensação de prostração. Então, depois que a gente come, que a gente fica meio mole, sonolento, aquilo ali é causado, é um dos efeitos da insulina. A gente
faz uma ingestão de uma grande quantidade de alimento, libera insulina no nosso corpo e isso a gente chama de down pós-prandial, né? Você fica meio down, meio para baixo, com sono. E no momento que você coloca a rapadura, que você tem esse pico de insulina, você pode ter uma queda de rendimento por ter essa sensação de prostração. Então, direto eu vejo, por exemplo, quando a gente vai para uma atividade, você libera diversos hormônios que fazem seu corpo ficar num estado de alerta. E às vezes você olha pro cara, o cara tá treinando e o cara tá bocejando. Não é pro cara bocejar durante o treino, porque era para ter uma cascata de hormônios ali, impedindo ele de bocejar, ou de sentir sono, de qualquer outra coisa. Só que às vezes ele errou na alimentação e aí tá com insulina muito alta durante o treino, e isso causou uma sensação dele ali de sonolência, de prostração. Então, eu prefiro utilizar o carboidrato num squeeze, né? O squeeze glicosado diluído, né? Que a gente faz uma proporção de 5 a 8%. Então a gente calcula, se o squeeze tem 500 ml, vai colocar X gramas de carboidrato para fechar ali os 5%, 8%, a depender da pessoa, para tentar não ter, né, esses picos de insulina tão altos. Agora, tem gente que consome a rapadura e não tem essa sensação. Então, se a pessoa consome e não tem esse tipo de sensação adversa, ótimo, pode continuar consumindo, porque aí acaba tendo que testar. E é o que eu falo também para quem vai usar suplemento durante o pedal, principalmente para quem vai competir. Teve agora mesmo o CT do Gantuá, muita gente competiu, ia ter agora as 24 horas de mountain bike aqui na Magalhães Neto, mas acabou que não teve. Então, quando tem algum tipo de prova, um longão, que o pessoal pensa, vou comprar um suplemento, vou comprar alguma coisa, e aí às vezes nunca usou aquele suplemento e deixa para usar no dia. Nunca façam isso, porque se você tiver algum desconforto gástrico, algum desconforto gastrointestinal, se você não se adaptar àquele suplemento, vai ser o pior dia de sua vida, porque você vai estar a 100 km de sua casa com uma disenteria, com diarreia, com alguma coisa, ou então não vai cair o rendimento. Então eu sempre falo, se vai usar algum tipo de suplemento, teste a suplementação antes, faça um treino, utilize aquele suplemento ali, seja um gel, porque mesmo o gel, tem gente que não se adequa com a viscosidade ou com alguma marca de gel que tem uma viscosidade diferente da outra, e a pessoa realmente não se adapta. Então pegar se vai fazer um longão, vai utilizar um gel, compra um sachê a mais, faz um pedal, utiliza o gel para ver o sabor, ver o gosto. Às vezes a pessoa nunca usou, aí vou usar o gel, quando rasga o pacotinho, que joga o gel na boca, não consegue nem engolir, porque não experimentou antes, às vezes comprou um sabor ruim e não conseguiu. Já aconteceu isso comigo também, de colocar um squeeze de um sabor que eu não gostava, e aí aquilo se tornar uma coisa extremamente massacrante ali, né? Eu tinha que ficar tomando o carboidrato com um sabor que era horrível. Então, testar sempre que for utilizar algum tipo de suplemento, seja ele qual for, seja ele cápsula de eletrólitos, de minerais para repouso de eletrólitos, seja suplemento de carboidrato, outros suplementos que a gente tem também para aumentar o rendimento no pedal, betalanina, bicarbonato de sódio, que aí já é para galera que quer um alto rendimento, a galera que está fazendo o pedal mais rápido e quer melhorar isso. Eu vejo muita gente também utilizando cafeína, né, durante os pedais dentro da cidade, que são os pedais mais rápidos. É um bom suplemento também, porque ele te deixa mais focado no que você está fazendo, você consegue se concentrar melhor, e ela vai agir diretamente no sistema nervoso, e ela tem um efeito que é um dos mais legais, né, que ele diminui sua percepção de esforço. Então você não percebe tanto a fadiga, você não percebe que está cansado, então você consegue forçar mais, você consegue pedalar mais forte, porque aquela percepção de desgaste, de cansaço, você diminui quando você utiliza a cafeína. Você pode utilizar como suplemento, como cápsula ou como café, mas aí a dosagem, né, vai ser diferente, né? No café vai ter menos cafeína do que se você suplementar.
O Igor Rom me perguntou aqui uma coisa que você já respondeu, mas se você puder falar um minutinho só de novo para ele, quanto tempo antes deve ser feita a alimentação? Bom, o ideal é pelo menos 1 hora. De 40 minutos a 1 hora você fazer uma alimentação antes do pedal. Por quê? Para dar tempo de ter o esvaziamento gástrico. O que acontece? Quando a gente vai para atividade física, seja ela qual for, corrida, dança, o pedal, o sangue ele vai ser redirecionado para os membros que estão fazendo força, né? A perna está precisando de nutriente, o sangue do corpo vai ser redirecionado a maior proporção para onde está havendo esforço. E quando a gente se alimenta, é outra causa, né, de dar aquela sensação de prostração. Todo o sangue no nosso corpo ele é mobilizado para o intestino e para o estômago para você poder fazer toda a digestão. E aí o que acontece? Quando você vai pedalar e o sangue é direcionado para os membros, seu intestino ele vai ficar paradinho ali. Ele não vai fazer digestão. Então, se você consumiu o alimento muito pouco tempo antes do pedal, corre o risco de você não fazer a digestão completa do alimento e durante o pedal, durante a atividade, você se sentir mal, porque você tem um desconforto gástrico ou até chegar a vomitar. Aí o que acontece? Se você tem esse tempo, 1 hora para fazer, massa, você vai jogar lá seu carboidrato complexo, que vai ser de lenta absorção, você vai ter tempo suficiente para fazer a digestão daquele alimento ali e fazer seu pedal. Agora, se você chegou em casa correndo, não vai ter tempo de fazer uma refeição dessa, mas também não é para sair sem se alimentar, aí você vai recorrer para um alimento que seja de mais fácil digestão. Você vai, um suco, uma vitamina, alguma coisa que já seja que já vai estar, não vai ter muito esforço, né? Seu corpo não vai precisar quebrar aquele alimento ali em muitos pedaços para digerir, né? Uma refeição líquida vai ter uma absorção muito mais rápida do que uma refeição sólida. Então, se você tem pouco tempo, chegou em casa e tem pouco tempo para sair, faz uma refeição líquida, faz uma vitamina, faz um suco, faz uma vitamina com aveia, que vai ser excelente. Agora, se tem mais tempo, pode fazer a refeição sólida. Tem mais. Edu Carvalho, outra coisa, cortei pão e refrigerante, estou fazendo uso pela manhã de ração humana, e geralmente à noite, uma proteína na chapa com salada. Eu nem sabia que existia esse negócio de ração. Existe. Existe muitas coisas, né? Existe farinha seca a barriga, existe diversas coisas. Assim, ó, Edu, o que eu tento visar, o foco principal que eu tento levar para meus pacientes é sempre qualidade de vida. Eu não consigo visualizar uma pessoa tendo uma adesão a um cardápio a longo prazo fazendo esse tipo de refeição, né? Você pode até conseguir fazer durante um certo tempo, mas aquilo ali não está te trazendo nenhum bem-estar, nenhuma felicidade, não está te fazendo bem de uma maneira completa, né? Saúde, ela não é só ausência de doença. Saúde está relacionado com tudo. Então, se você estivesse utilizando uma alimentação com alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que não tiveram adição de nenhum tipo de conservante, com o nível de carboidrato calculado, a dieta, um plano alimentar bem ajustado, eu te garanto que você estaria tendo muito mais benefícios do que utilizando esse tipo de alimento. Por quê? Quando a gente pensa na alimentação, a gente não pensa só em caloria, porque tem gente que vive de contagem de caloria, né? Mas a gente tem que pensar de onde está vindo essa caloria. Por quê? Para que nosso corpo emagreça, ou ganhe massa muscular, ou aconteça qualquer coisa no nosso corpo, a gente precisa de um ambiente favorável, um ambiente metabólico favorável. Para que a gente crie esse ambiente, a gente precisa de vitaminas, precisa de minerais.
pra gente consumir, pra gente ter essas vitaminas e minerais, a gente só vai conseguir tê-las se a gente consumir frutas, né? A gente tem estudos que recomendam até 10 porções de frutas ao longo do dia para pessoas saudáveis, prevenir. E tem gente que não consome nenhuma fruta ao longo do dia, né? Paciente meu, geralmente eu coloco logo quatro frutas, né? Pelo menos 4 porções de fruta ao longo do dia, porque é delas que a gente vai tirar as vitaminas dos vegetais e vegetais folhosos, as verduras, a gente vai tirar os minerais, as vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina E, vai tirar selênio, a gente vai ter oleaginosas, então a gente precisa de todos esses minerais, esses micronutrientes, para tornar nosso corpo um ambiente favorável para que todas as reações aconteçam. Então, mesmo que você esteja consumindo pouquíssima caloria, muitas vezes seu corpo ele não responde aquilo ali, porque, como eu disse mais cedo na transmissão, nosso corpo ele não quer saber se você quer ter abdômen tanquinho, ele não quer saber se você quer ficar bonitinho, ele quer te manter vivo. Se você precisa de 1.500 calorias para viver e você consumir 500, o seu corpo ele vai dar um jeito de fazer você sobreviver com aquelas 500 calorias. Ele vai derrubar seu metabolismo, ele vai fazer de tudo para você não emagrecer, porque ele não sabe se você está no sofá de casa ou se você está perdido na selva. Então, se um belo dia você se perder na selva, seu corpo vai fazer de tudo para você sobreviver o máximo de tempo possível. Então, muitas vezes as pessoas erram nisso. As pessoas ficam com medo de comer porque pensam que vai engordar se comer, mas muitas vezes peca porque está comendo de menos e está subnutrindo, e aquilo ali está derrubando todo o metabolismo dela, e aí ela não consegue ir para canto nenhum. Vamos ler mais aí? Deixa eu pegar aqui. Deixa a Igor respirar um pouquinho. Ó, gente, já está chegando aqui quase 1 hora de transmissão, falta 7 minutos para completar 1 hora. E é o tempo mais ou menos que a gente leva aqui. Agora tem 12 pessoas, mas tem entrado e saído bastante gente aqui que eu tenho observado. Eu vou deixar, na verdade, meu tempo está tranquilo aqui, eu vou deixar a critério de Igor. A gente pode interromper agora, daqui a pouco ele vai dizer, tá? E a gente pode marcar uma outra data para continuar. Eu sei que esse assunto assim, bem interessante, tem muitas perguntas, a galera quer saber mesmo. Então já tem um monte de comentários, não sei se vai dar para terminar todos hoje agora. Se Igor tiver de boa em relação ao tempo e ele quiser ir respondendo, para mim tá tranquilo aqui também, tá? Depender dele. Se tiver alguma pergunta nova aí que não tenha falado. Carla Virgínia, vixe, nunca pensei nisso dos radicais livres, tá vendo aí, Carlinha? Edu Carvalho, outra coisa, faço uso de Eutirox, que é para hipo. Pela manhã, é melhor talvez Igor ler isso aqui, velho, que eu não sei. Aqui é outra língua para mim. Eutirox, que é para hipo. Pela manhã cedo, não como nada antes do pedal. Saio 5 horas e só como após o pedal. Igor já tinha falado sobre essa questão, a gente não pode ficar sem comer antes do pedal, não. Vamos ver as outras perguntas todas, depois a gente volta. Boa noite, rapaz. Esse remédio, você tem hipotireoidismo, é? Você tem hipotireoidismo, é isso? Aí vai demorar para ele responder, porque ele vai botar o comentário lá embaixo. Vai botar lá embaixo. É para ele diz aqui, ó, é para hipotireoidismo mesmo. Sim. Ele fala aí no comentário dele. Vai falar sobre isso já? Eu vou falar aqui. Eu tenho hipotireoidismo também, mas só que o remédio que eu utilizo é outro, né? A levotiroxina sódica. Mas se você tiver com a tireoide, se for hipotireoidismo no caso aí, se você tiver com ela bem compensada, não vai trazer malefício nenhum, né? Ela não vai interferir em nada. Mas agora eu tô com a dúvida aqui se é hipo de hipotireoidismo ou se é hipo para hipoglicemiante. Se é para baixar a glicemia. Então deixa ele deixa ele responder aqui, porque a resposta vai ser diferente, né? Tá, deixa eu continuar aqui. Veja aí. É celular para lá, é celular para cá. Sim. Rapadura antes e durante. Igor falou nesse instante sobre isso. Talvez, José, quando ele estava falando sobre isso, você estava postando seu comentário também. Isso aqui já foi respondido. Carlinha, rapadura e paçoca. Rapadura já foi falado, Carlinha. Paçoca eu vou deixar Igor falar daqui a pouco. Ele vai voltar aqui para falar sobre essa questão da paçoca. Mas eu imagino também que vai pelo mesmo caminho, né? Que tem açúcar ali. É para Rita, né, Eduardo? Tá bom. Vamos lá. Estou aqui assistindo e comendo chips de batata doce que acabei de fazer. Ótimo. Aí, ó. Parabéns. Parabéns. Dá para levar o pedal também. É um bom alimento para um pedal longo.
Chips de batata, né? doce, Legal. chips de batata. Como só uma banana. Eu imagino que o Wellington tá falando aqui que ele come só uma banana antes de pedalar, né? Beleza. Ó, Wellington. Você pode... Essa banana tem problema nenhum. Agora, uma coisa boa para você colocar com ela seria você colocar a banana com aveia. Experimente um dia aveia em flocos, que a aveia ela tem uma boa quantidade de fibras e ela vai conseguir retardar ainda mais essa absorção do carboidrato da banana. E aí ela vai ficar uma refeição mais completa ainda, certo? Do que só utilizando a banana. A questão da paçoca, ela cai em outra questão, né? Que ela é uma fonte de gordura. E a gordura, ela leva muito mais tempo para ser digerida pelo nosso organismo do que carboidrato e proteína, né? Um exemplo prático aqui. Quando a gente vai e come uma macarronada, come uma massa, a gente fica com fome muito mais rápido do que quando a gente vai numa churrascaria ou quando a gente come uma feijoada. Quando você come uma feijoada, muitas vezes tem gente que almoça uma feijoada e só vai comer no outro dia, porque ela leva muito tempo para ser digerida. Gordura leva muito tempo para ser digerida. Então o que acontece com a paçoca? A grande chance de você consumir a paçoca e ela ficar ali parada no seu intestino, né, no seu estômago, e você não vai digerir ela, então você não vai ter os benefícios, você não vai absorver os nutrientes que eram para você absorver daquela paçoca ali, certo? Então, outro alimento seria mais interessante. Agora, a gente tem que pensar o quê? Em que pedal que também... A paçoca ela não é tão interessante por ser gordura, até num pedal longo, né? Mas o tipo de alimento que você vai consumir durante o pedal, ele varia, como eu disse, depende do pedal que você vai fazer. Um pedal longo, que tem uma parada de 30 minutos... que o pessoal fica ali descansando, 30 a 40 minutos, dá tempo de você fazer uma refeição, de você comer um alimento sólido, fazer alguma coisa. Agora, um pedal que o pessoal está girando o tempo inteiro, não tem parada, ou só para 5 minutos só para molhar a boca e continua girando, você não tem tempo para pegar um alimento sólido, alguma coisa. Então, acaba tendo que ir para a suplementação. A suplementação ela não é tão cara. Você tem suplementos de carboidrato a partir de R$13 no mercado, que é a maltodextrina, que é a mais simples de todas. E ela é bastante prática, né, para você utilizar durante o pedal. E você tem outras fontes também. A questão do BCAA, que o outro amigo falou aí, é um bom suplemento. Agora, depende da duração da atividade. Porque se você vai fazer um treino de 1 hora... e um pedal de 1 hora, 1h30, e você fizer um bom pré-treino com carboidrato e com proteína, você vai ter uma quantidade de proteína, né, uma quantidade de aminoácidos correndo no seu sangue ali durante a atividade. Então, show. Agora, se você vai fazer um pedal longo que vai durar 4, 5, 6 horas de relógio, é interessante você utilizar um BCAA para manter esses aminoácidos constantes na nossa corrente sanguínea, né? Porque nosso corpo ele não escolhe um nutriente. Agora eu vou usar carboidrato, agora eu vou usar gordura como uma fonte de energia. Ele usa tudo ao mesmo tempo, só que em proporções diferentes. Então, utilizando esse BCAA, você vai permitir que esse aminoácido ele participe dessas reações, ele vai se doar, né, para a geração de energia e vai trazer benefícios. Vamos lá. Carlos Augusto, boa noite, Daniel. Um forte abraço. Valeu, velho, para você também. Wellington Santana, só ingestão de líquidos durante o pedal. Eu não sei se é uma pergunta, mas parece que ele está afirmando, né, que é para ingerir somente líquido durante os pedais. Bom, pelo que eu entendi que o Igor falou aqui, depende, né? Tem pedal que é interessante você ingerir líquido porque você não vai conseguir ter tempo de digerir, mas se der uma parada, pode comer alguma coisa sólida. A gente volta aqui para falar mais sobre isso. Rosângela de Marco, gostando muito das informações. Eu vou lendo aqui mais os comentários para o pessoal até ver que a gente está... Nano Aguiar, massa, velho, boa explicação. Valeu, Nano. Gilson Campos, parabéns pela iniciativa, Daniel e Igor, né, velho? A ideia na verdade foi dele, viu? Ele que me procurou, eu achei bacana a ideia. André Rodrigo, bacana. Carmen Silva, minha aluna sumida, ótimas informações.
Durante o pedal fico com vontade de tomar bebida doce, refrigerantes e sucos. Olha que legal. Eu sinto vontade também de comer coisa doce, velho. Não sei se é tipo psicológico ou se é o porque corpo pedindo. o seu corpo, ele durante o pedal... Peraí que você fala. Pronto. Viu, Carmen? Essa pergunta sua também é minha, ele vai falar daqui a pouco. Ela está perguntando por que isso. É do Carvalho isso? Hipotireoidismo mesmo? Aí o que ele estava perguntando lá atrás. Carla Virgínia, tá travando? Ó, aqui pra gente tá rolando normal. Aí a galera pode comentar, viu, se estiver travando pra gente saber. Do Carvalho, eu só não como nada antes porque acordo 5 horas, tomo um remédio que é quase o mesmo de Puran. Sim. E saio pro pedal, porque só posso me alimentar após 30 minutos. Pronto. Agora voltando aqui, tem a pergunta de Carmen, falando sobre a questão do refrigerante, tomar bebida doce, que ela sente vontade. Eu acho que é isso. Depois tem que voltar aqui para Edu, né, para falar sobre a questão dele do hipotireoidismo. Vamos botar aqui, né? Vamos lá. A questão da vontade de tomar doce. Isso não é só você, não é só o Daniel. Eu acho que acaba sendo uma realidade para todo mundo, porque, como eu falei antes, o nosso corpo ele utiliza como fonte principal o carboidrato, né, a glicose. O glicogênio que está armazenado no músculo vai ser quebrado, vai virar glicose e vai ser absorvido pela musculatura para servir de combustível. Então, o que acontece? Quando você está com nível de glicemia baixo, quando você está com esse nível de glicogênio baixo, o seu corpo ele vai enviar uma mensagem para o seu cérebro falando, você precisa comer doce. Então ele ativa um mecanismo no seu cérebro te dando essa vontade de comer doce para você suprir essa demanda de carboidrato que não está tendo. Então eu tenho também essa vontade durante o pedal. Então quando eu estou no pedal e que eu tomo o meu squeeze com o carboidrato, é a melhor sensação do mundo, porque o corpo está pedindo aquele carboidrato ali, então aquilo ali desce como uma maravilha, entendeu? Então, muitas vezes essa sensação é justamente você está com a glicemia baixa durante o pedal, né? Você está com o nível de carboidrato, você não teve uma boa ingestão de carboidrato ao longo do dia, ou não teve uma ingestão boa antes do treino, e isso está te dando essa sensação, e a pessoa sente fome durante o pedal, sente vontade de comer doce, sente vontade de beber refrigerante, alguma coisa que seja doce para compensar esse carboidrato. Bom, a questão do hipotireoidismo aí, o que pode... Eu tomo também, né? Eu tomo a levotiroxina sódica, que é o Puran, e tem essa questão, né, de você só poder fazer a refeição 30 minutos após ter tomado o remédio por causa da absorção, senão você prejudica a absorção do hormônio. Então o que acontece? Como eu falei, no dia anterior, à noite, faz uma boa quantidade bota uma boa quantidade de carboidrato na refeição. O bom e velho inhame, ou um aipim, ou batata doce, ou um arroz integral, um macarrão integral. Bota uma boa quantidade para você ter o glicogênio, né, armazenado na musculatura durante o sono. No sono de noite você vai estar paradinho ali, não vai gastar energia com nada. Então seu corpo vai armazenar tudo aquilo ali como glicogênio. E na manhã seguinte você pode fazer o quê? A opção 1, acordar mais cedo, toma o Puran e fica esperando os 30 minutos para fazer uma refeição. Ou acorda mais cedo, toma o Puran, volta a dormir e quando acordar faz a refeição. Ou então você toma o Puran, faz uma refeição, coloca alguma refeição líquida, né? Você pode botar um suco, alguma coisa em uma das coqueteleiras, né? Geralmente eu, por exemplo, eu levo 3 coqueteleiras, eu levo 3 squeezes pro pedal, porque eu não uso a mochila, então eu levo 2 na bike, 2 no quadro e levo uma na camisa, né? No bolso da camisa. E no dia que eu esqueço uma dessas coqueteleiras, é sempre o pior dia da vida, porque acaba a água e você fica com sede. Aí eu tenho que ficar fazendo racionamento de água. Então pega uma das coqueteleiras, coloca um suco, pode botar um suco de uva integral, ou então fazer uma vitamina, alguma coisa que não seja tão grossa, né, para não ficar tão denso ali na garrafa.
e pode fazer a ingestão, para você não treinar de barriga vazia, né? Não fazer um treinamento em jejum, porque se você fizer esse treinamento em jejum, você cai em outra questão, né? Existe o aeróbico em jejum, né? AEJ. Só que esse aeróbico em jejum, ele traz diversos benefícios, sim. Ele aumenta a quantidade de mitocôndrias na musculatura, e isso vai melhorar a performance para quem faz exercícios de endurance, né, de longa duração. Você tem um benefício ali para diminuir os níveis de insulina. Só que esse aeróbico em jejum, ele é feito em baixa intensidade. Então qualquer tipo de atividade aeróbica em jejum é feita em baixa intensidade. O aeróbico em jejum nada mais é do que uma caminhada de 40 minutos em jejum. Uma caminhada lenta de 40 minutos, ou então uma corrida leve de 20 minutos. Então um pedal ele dura mais de 40 minutos. Então você fazer um pedal em jejum com mais de 40 minutos, você vai estar trazendo mais prejuízos do que benefícios. Fora que, se for um pedal que tiver uma requisição alta de energia, uma demanda alta, se for um pedal que você não está acostumado, um pedal mais rápido que você nunca foi, que seu corpo vai sair da zona de conforto ali, vai precisar de mais energia, dificilmente vai conseguir manter o rendimento. Esses dias eu tive uma péssima experiência, né, de ir para um pedal mais rápido, que eu nunca tinha ido, e eu estava, além de obstruído, eu não conseguia respirar, então não estava oxigenando bem o corpo, porque eu estava com o nariz obstruído, e eu não fiz uma boa alimentação, né, durante o dia. Então nos primeiros 15 km de pedal, a galera correndo, eu estava aguentando, ó, beleza, tá massa o rendimento, mantendo ali 38, 40, 38 de velocidade, até que chegou um momento que o corpo simplesmente quebrou. E eu não conseguia passar de 29 km. O velocímetro não subia de jeito nenhum, porque chegou um momento que não tinha mais de onde tirar energia. Eu não conseguia nem oxigenar o corpo, e nem tinha substrato, não tinha alimento para fornecer energia. Eu não tinha levado o squeeze de carboidrato. E aí chegou no momento que o pessoal foi distanciando, e eu acabei ficando para trás, porque não tinha mais. Eu tentava pedalar, mas o corpo não respondia. A cabeça queria ir, mas o corpo... E aí dei a volta e voltei para casa. E ainda na volta para casa tive câimbra nas duas pernas. Tive em uma, aí fui pedalando clipado com uma perna, depois tive na outra. Então quando você erra na alimentação, quando você erra na preparação, pode ser o pior dia de sua vida. Então é sempre buscar ali sair alimentado, se hidratar, porque se não, hipoidratação, né, desidratação causa cãibra. A falta de consumo de vitaminas e minerais causa cãibra. Eu já até mandei um texto no grupo lá do Já Fui de Bike de orientações nutricionais de como prevenir cãibras. Então, cãibra é muito doloroso, muito, muito doloroso. Então, ela pode ser por excesso de treinamento, pode ser por falta de hidratação, por falta de minerais, potássio, cloro, sódio, porque geralmente o pessoal associa só o potássio à cãibra, né? Comer banana para evitar a cãibra, tá? Não é só potássio que influencia nisso, né? A hidratação também vai influenciar. Então é todo um conjunto de fatores, né? Não é um ponto só que a gente tem que deixar bem afinado, né? A gente tem que deixar tudo alinhadinho para que você tenha rendimento e consiga se sair bem ali na atividade. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos ler. Tem uns comentários aqui do pessoal, basicamente elogiando, agradecendo. Tem bastante comentário aqui já. Parabéns pela iniciativa de vocês. Edu Carvalho, José Thanos, normal. Fernando Carvalho, pedalada da noite, tá aqui com a gente de novo. Que legal, Fernando. Você sempre prestigiando a gente, né, velho? Só tenho a agradecer a você por tudo, não é só por você estar aqui hoje com a gente, não. Você é um cara que eu admiro e respeito muito. Parabéns, turma. Foi bem proveitosa a palestra. Fernando Carvalho. Paula Farias Amorim, muito bom. Mara Jordão, manhã.
Poxa, só lembrei agora, amanhã eu vou assistir todo. Assista mesmo, manhã, que é massa, viu? Conhece manhã já? Conheço. Ah, pronto. Quem é que não conhece Quem é manhã? que não conhece? Edivaldo Batista, é o pai de Ed, se eu não me engano, acho que é ele. Parabéns, estou gostando. Vanusa Nascimento, parabéns. Edu Carvalho, obrigado pelas dicas. Mara, aí, amanhã. Eu tenho cãibras sempre. Existe algum complexo vitamínico que eu possa tomar antes do pedal? Ela fala para evitar as cãibras, né? Ó, já tivemos 50 comentários nesse vídeo de hoje, viu? Ana Cristina, estou adorando. Volte mais vezes, Igor. Beleza. Pode deixar. Vamos responder manhã aqui. É sobre cãibra, tá? Sim. Bom, manhã, existe sim diversos complexos vitamínicos, só que a gente não utiliza ele só antes, a gente não vai utilizar ele antes do pedal, né? Quando a gente pensa em vitaminas e minerais, a gente consegue ter as vitaminas e minerais na alimentação sem precisar utilizar nenhum tipo de polivitamínico. Eu só utilizo geralmente polivitamínico quando o paciente não gosta de comer nada, não come nada, e eu tento utilizar geralmente só o que está deficiente. Por exemplo, eu consegui atingir vitamina C, vitamina K, vitamina E. Se ficar algo deficiente e que não tenha uma fonte de alimento que ele goste, que seja a fonte daquela vitamina ou mineral, aí eu coloco o mineral ou a vitamina ali de forma isolada para complementar. Então, como eu falei, as câimbras elas são multifatoriais. Então, nível de hidratação para influenciar em você sentir câimbras ou não. Manhã bebe pouca água, viu, manhã? Nível de treinamento, né? Se você tá com um treinamento exacerbado, né? Não está deixando sua musculatura descansar, porque para a gente evoluir a gente precisa descansar. Você tem um dia de treino, você tem um dia de descanso. A musculatura só evolui no descanso, só se recupera descansando. Ela não se recupera durante o treino. Durante o treino você está destruindo a musculatura, e durante o descanso você está recuperando ela, e essa recuperação que vai tornar ela mais forte ou mais resistente. Outro ponto, a ingestão de vitaminas e minerais, né? Então, essa ingestão de vitaminas e minerais ela precisa ser ao longo do dia, porque, como eu falei antes, a gente precisa criar um ambiente metabólico favorável dentro do nosso corpo. Então, é como se a gente precisasse arrumar a casa, né? Com a casa bagunçada, ninguém consegue fazer nada. É como se a gente precisasse arrumar a casa para que as coisas comecem a acontecer. Então, se você tem uma boa ingestão de vitaminas e minerais, a contração muscular vai acontecer de uma forma mais eficiente, né? Para a gente fazer esse simples movimento aqui de contrair a musculatura, você precisa liberar cálcio, você precisa liberar diversos nutrientes para fazer um movimento que às vezes a gente vê como uma coisa tão simples, e que, se você pensar no pedal e que você está fazendo contração muscular o tempo inteiro ali, repetidas vezes, a demanda de minerais, a demanda de cálcio, a demanda de todos é muito alta. Então você precisa ter esses minerais ao longo do dia inteiro para manter seu corpo nutrido. E já falei da hidratação, fundamental, né? E repor os eletrólitos, né? Não consumir só água. Consumir só água é um erro. Você deve consumir água e repor os eletrólitos. Você pode repor os eletrólitos com a bebida esportiva, que é aquela bebida hidroeletrolítica, né? Gatorade, Powerade, tem outros. Ou existem suplementos, né, em pó ou em cápsula, que são sódio, cloro, potássio, cromo, para repor esses eletrólitos. Porque se você perde os eletrólitos, você vai desidratar mais rápido, e a chance de você ter cãibra, hipovolemia, hiponatremia ou uma lesão é muito maior. Outra coisa que eu quero recomendar, né, para o pessoal é que quem pedala, quem faz o pedal, procure não se restringir também só ao pedal, só a pedalada. Procure fazer algum tipo de atividade fora do ciclismo, fora da bike, para que você mantenha seu corpo bem condicionado
num todo, né, de forma completa, porque o pedal a gente só vai estimular na grande maioria os membros inferiores. Então, membro superior, a pessoa acaba tendo uma atrofia, né, de bíceps, aí fica com a parte superior mais fraca. E como o ciclismo é um exercício que não tem impacto, o que acontece? Como eu expliquei, para a contração muscular a gente precisa de cálcio. E de onde é que a gente vai tirar cálcio para fazer essa contração? Da nossa reserva. Qual é a nossa reserva de cálcio? Nossos ossos. Então, no momento que você está pedalando ali, você vai retirando cálcio para fazer as contrações musculares, para fazer as reações. Só que, para a gente aumentar a densidade óssea, para ter captação de cálcio, a gente precisa de atividades que tenham impacto. Impacto, torção, alguma coisa. Então, um pilates, uma musculação, alguma coisa, para você estimular essa captação de cálcio. Então, se você não tem esse tipo de estímulo, então você só pedala e aí você vai degradando ali, vai tirando cálcio. E aí seu corpo ele vai buscar tirar cálcio de onde você não está utilizando, né? Se você não utiliza seu braço não faz nenhum tipo de atividade, ele vai tirando o cálcio, e se você não tem nenhum tipo de estímulo que faça seu corpo captar cálcio, não adianta você comprar um suplemento de cálcio para tomar, porque o cálcio não vai ser absorvido, né? Você precisa ter o estímulo da atividade para que seu corpo tenha a captação do cálcio. Aí o que acontece? Quando você vai para o mundo do ciclismo profissional, os atletas eles se aposentam muito cedo. E aí quando eles vão ver um atleta, por exemplo, de 30 a 35 anos, a idade óssea dele é muito maior do que a idade real dele. Então o cara tem 37 anos com a idade óssea de 60, com a idade óssea de 70. Porque a demanda de cálcio é muito grande e o exercício não tem impacto. Se ele não tem impacto, ele não estimula captação de cálcio. Então é sempre bom. Atividade física só traz benefícios, só que você precisa fazer uma atividade que seja completa, né? Então o ciclismo ele é excelente, porém ele precisa de complementos. Até para você evoluir no ciclismo, você precisa fazer atividades em outros lugares. Você precisa ter mobilidade. A galera que anda de speed mesmo, se você não tiver uma boa mobilidade, é muito difícil sprintar segurando no drop do guidão. Porque se você não tiver uma boa flexibilidade da lombar, você vai sentir dores, porque você vai descer para segurar no drop e aquilo ali vai causar dor, porque você não tem aquela flexibilidade para ficar segurando ali no drop do guidão. Então, geralmente, você vai segurar na parte de cima, porque vai ficar mais confortável. Então, você precisa ter outras atividades que complementem essa atividade até para melhorar o rendimento, certo? Vamos ver aqui essa. Vamos lá. José Thanos, a respiração correta também ajuda na distribuição dos nutrientes de forma mais eficiente? Com certeza. Aninha, estou adorando, volte mais vezes, já tinha lido, né, essa daí. Em média, qual o gasto calórico em um pedal de 1 hora? A Aninha está perguntando. Márcia Almeida, oi Igor, muito bacana a sua palestra, vou retornar à musculação amanhã mesmo, obrigado pela explicação. Mara Jordão, manhinha, viu que falou essa última aí. Bom, então as perguntas aqui em qual a média do gasto calórico, a Aninha está perguntando do pedal de 1 hora, e se a respiração ajuda na distribuição dos nutrientes de forma mais eficiente, José Thanos. Acho que a gente já pode ir encerrando por aqui hoje, né, gente, as perguntas, porque Igor está aqui na maior boa vontade, mas ele está falando tem um tempão, já deve estar cansado. A gente podia até já ir mandando mais perguntas, mas já pensando numa próxima volta dele, que já pode ter um outro tema. Hoje o tema foi pedais longos. Ele pode falar da próxima vez, por exemplo, sobre como evitar cãibra. Eu acho muito massa esse tema. Vou passar aqui para ele terminar, tá? Um abraço, galera. Ou até se tiver uma demanda alta, né, se vocês gostarem da ideia, a gente pode marcar algum momento presencial, né, para fazer, tanto falar sobre técnicas, do Daniel trazer um pouco da experiência dele para a galera, e eu trazer essa parte da alimentação e a gente fazer um encontro presencial, né, ver um local, e aí se vocês gostarem da ideia, aí eu vejo já
os temas, os principais temas para serem abordados, e aí depois no final pode fazer uma mesa redonda, alguma coisa do tipo, certo? Então vamos lá. A questão da respiração. Sim, ter uma respiração correta é fundamental para a atividade física, certo? Se você, por exemplo, a gente tem exercícios que se chamam anaeróbicos e aeróbicos. Os exercícios anaeróbicos são aqueles que não têm presença de oxigênio, ou seja, a contração é tão rápida que não dá tempo de utilizar, né, fazer a utilização do oxigênio ali para as reações. Então, quando é que você faz um exercício anaeróbico? Quando você está lá no pedal e você resolve dar um sprint. Aí você atinge uma velocidade muito alta, porém você não consegue manter aquela velocidade por muito tempo, porque a capacidade anaeróbica não é tão alta, né? Ela é mais baixa. Então naquele momento que deu um sprint, você não tem tempo de respirar, o corpo não respira. Então as reações acontecem sem a presença de oxigênio. E no exercício aeróbico, as reações vão acontecer com a presença de oxigênio. E quanto mais oxigenado tiver seu cérebro, mais oxigenado tiver sua musculatura, melhor vai ser o rendimento, certo? O músculo vai precisar de oxigênio. Então, o que acontece? Suplemento, quando você vai fazer uma atividade, acontece a vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos. Essa vasodilatação acontece para chegar mais sangue na musculatura. Chegando mais sangue, vai chegar mais oxigênio e vai chegar mais nutrientes. Então, tem até suplementos que estimulam essa vasodilatação para justamente irrigar mais a musculatura e chegar mais nutrientes, chegar mais sangue, chegar mais oxigênio. Então, é fundamental você ter a respiração, você respirar de maneira correta para que você tenha um bom rendimento. Se você está pedalando e você não está respirando, você não vai conseguir contrair a musculatura de uma forma eficiente. E isso vai fazer você fadigar mais rápido. Ou então você vai ficar sentindo aquela sensação de queimação nas pernas, como se fosse no momento do exercício anaeróbico, né? Tem essa sensação de queimação pela acidez que causa esse exercício. Então, se você não respira bem, foi o que aconteceu comigo, que eu comentei aqui, não sei se você já estava na transmissão, mas no dia que eu fui para um pedal que eu não tinha ido, era um pedal muito mais rápido do que eu estou acostumado, e eu não estava respirando bem porque eu estava obstruído. Eu estava com o nariz obstruído e eu só estava conseguindo respirar pela boca e mesmo assim não estava conseguindo respirar bem. E isso foi um dos fatores que me quebrou no pedal. Então, ter a respiração, geralmente quando eu estou pedalando, principalmente subindo ladeira alguma coisa, eu tento deixar a respiração compassada com a cadência do pedal, né? Geralmente vai ali a cada 4 giros do pedal, você vai inspirando e expirando, inspirando e expirando para manter ali bem oxigenado o corpo, certo? Então, tentar manter sempre, nunca esquecer de respirar. Eu vejo gente que começa a fazer força e esquece de respirar. Fazer força, girar o pedal, mas não esquecer da parte principal, que é a respiração. A questão das calorias, isso é uma coisa muito relativa. Por quê? Isso depende da distância, da velocidade do pedal, da distância, da velocidade, se tinha vento contra, do nível de altimetria. Então, pode variar muito. Fora que, se eu e Daniel formos para o mesmo pedal e com a mesma velocidade, a gente fizer tudo igual, o corpo dele tem um metabolismo, o meu tem outro. Então, o gasto calórico pode ser diferente, certo? Mas tem o Strava, ele dá uma estimativa de cálculo, né, de calorias, de gasto de calorias. E geralmente, quando você vai fazer cálculo do nível de atividade, você tem que levar em consideração isso, né? Se é uma atividade leve, moderada, média, moderada, ou se é uma atividade intensa. Então, numa atividade intensa, você gasta aí, dá para gastar aí uns 1.000, 1.200 calorias
brincando, tá? Num treino de musculação, você gasta em média 300 calorias. Num pedal já gasta um pouco mais. Mas esses fatores de velocidade, de vento, tudo isso vai influenciar se vai gastar mais ou menos calorias, certo? Então acaba sendo que meio que não dá para ter uma estimativa tão exata para dizer assim um número, ó, você gasta 1.500, você gasta 2.000, isso vai variar pelo seu peso, vai variar por muitas questões. Beleza. Acho que a Aninha tá querendo saber quanto ela gasta para saber quanto é que ela vai comer, né? É que ela vai comer. Aninha, você vai conversar com o Igor depois, viu? Aí você vai saber direitinho. Carla Virginia, adorei a ideia do presencial. Ó, o pessoal já tá aprovando aí sua ideia. Não sei se você viu na hora que você falou do presencial, apareceu um bocado de coração aqui na tela. A galera gostou. Cláudio Sanches, parabéns meu amigo Daniel, excelente transmissão, show mesmo. Peraí que tem mais. Abraços, tá, velho? Mas não foi só eu não, tem que dar parabéns a Igor aqui também. Joana de Paula, muito bom. Então, galera, vamos encerrando por aqui. Eu sempre gosto de encerrar deixando o convidado dar uma palavra final, né? Então já vou me despedindo de vocês por aqui. Quem vai encerrar o vídeo hoje é Igor, tá? Fica à vontade, Igor, aproveita para passar seu contato, ou então você pode deixar nos comentários aqui depois. Galera, eu acho que vale a pena depois fazer um contato com ele, de repente quem tiver mais dúvidas, até marcar uma visita realmente. Eu acho que a gente tem que valorizar. Ele não veio aqui me pedindo nada disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando porque eu acho bacana mesmo, tem que valorizar o profissional. E eu acho que cada um tem sua especialidade, né? Ele, por exemplo, hoje aqui já me ensinou pra caramba. Várias coisas que ele falou aqui eu não sabia. Eu não sabia dessas questões aí de como o corpo reage, por exemplo, à rapadura. Eu gosto muito de comer rapadura durante os pedais, eu vou prestar mais atenção se realmente eu me sinto bem com a rapadura ou não. Eu não sabia dessa questão da importância de você se preparar no dia anterior para uma coisa que vai acontecer no dia seguinte. Eu fazia uma coisa que eu faço até hoje, né? Vou tentar parar de fazer, que é me empanturrar e sair para pedalar, porque eu achava que fazia uma coisa boa, mas já vi que não é uma coisa tão legal, né? Então acho que a gente tem que valorizar. Teve mais dúvida, tá a fim de ter um atendimento personalizado, marca com ele para ele ir lá conversar com vocês, tá? Tchau, galera, passando para Igor, tá? Vamos encerrar só depois que ele falar aqui. Quando você terminar, Igor, você já aperta no concluir aí. Beleza. Bom, galera, muito obrigado pela atenção de todos, por todo mundo que comentou. Todos os comentários foram pertinentes, todos os questionamentos que vocês trouxeram foram excelentes para a gente debater aqui. É um tema que é um buraco sem fim, né? É infinito. Se a gente começar a falar de todas as possibilidades que a gente tem, que a gente pode ter de alimentação, de estratégia nutricional, é papo pra a gente vai perder a noite inteira aqui. Perder não, né? Ganhar a noite inteira, ganhar conhecimento aqui. Mas tem muita coisa que dá pra debater ainda, dá pra conversar. Estratégias para você melhorar, estratégias para forçar seu corpo a consumir o carboidrato de uma forma mais eficiente. E isso tudo com a alimentação, só com a alimentação, sem utilizar suplemento. Óbvio que a gente tem excelentes suplementos que trazem vários benefícios, mas é pensar que ele não é o divisor de águas. Dá para viver sem suplemento, tem alguns suplementos que são mais importantes que outros. Alguns são completamente descartáveis, que não tem eficácia nenhuma, mas no geral é pensar na alimentação como um todo, né? Não vai ser um ato que vai fazer a pessoa emagrecer ou vai fazer engordar, né? Todo um conjunto de fatores. É aquele velho ditado que a pessoa fala: tomar água com limão de manhã emagrece. Não emagrece. Então, um alimento não vai fazer. O melhor alimento do mundo, se você consumir ele e consumir um monte de porcaria, um monte de besteira no resto do dia, não vai trazer benefício nenhum, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante nessa transmissão de hoje. Foi só a primeira, né? A gente está iniciando, agora a gente começou a engatear aqui esse projeto e espero que dê muitos frutos, né? Que a gente possa fazer esse encontro presencial e fazer outros encontros com o pessoal para justamente colocar a galera com saúde, pedalando de uma forma saudável, né?
Então, já fui de bike, já fui com saúde. Então, vamos nessa, certo? Vou deixar, quem quiser meu contato, vou deixar meu número aqui, pode falar, pode me chamar no WhatsApp. Quiser tirar qualquer dúvida, marcar um encontro, marcar uma consulta, anota aí meu número, 7199204-2244. No Instagram eu sempre posto textos também com temas sobre alimentação, sobre alimentação para o ciclismo, sobre alimentação de uma forma geral. Segue lá também, que é o @igorlago_nutrição. Nutrição sem cedilha, né? igorlago_nutricão. Segue lá que tem muito material bom, muita coisa boa. E obrigado, galera. Boa noite para todos.